imagens mentais e formas pensamento. O que isso significa no esoterismo? Preste muito bem atenção ao seguinte exemplo. Quando dirigimos o nosso pensamento para um objeto concreto, uma caneta, um livro, uma casa, uma paisagem, forma-se na parte superior do corpo mental uma pequena imagem que flutua na frente do nosso rosto ao nível dos olhos. Enquanto permanecer o pensamento voltado para esse objeto concreto, a imagem permanece e persistirá algumas horas depois. Ao tocar um objeto, recebe-se um determinado número de ondas vibratórias que, percorrendo o sistema nervoso, resistem-se no cérebro, gerando as impressões ou sensações. Assim, é possível distinguir o que é quente, o que é frio, o que é duro, o que é mole. O mesmo processo acontece com o pensamento. Apenas as vibrações por ele produzidas, em vez de serem receptadas como sensações, são traduzidas em imagens ou símbolos, que no esoterismo é chamada de imagens mentais. Mas o centro cerebral do corpo físico não se limita em captar apenas as impressões de fora, mas também as emite para o exterior, seja para outras mentes, seja para o próprio organismo, fazendo com que certos músculos se movimentem, permitindo ao homem movimentos dos braços, andar e, enfim, os movimentos mecânicos do nosso corpo. Portanto, o que significa imagens mentais? São imagens criadas pela nossa mente através de ondas vibratórias do pensamento. E o que significa formas pensamento? Vamos compreender agora o que é formas pensamento. Sabendo o que é imagem mental, você não terá dificuldade para entender o que é formas pensamento. Para transmitir as imagens mentais criadas pelo pensamento, o ser humano utiliza-se de palavras. E de que são formadas as palavras? De símbolos. Portanto, o ser humano pensa através de símbolos que ele tenta traduzir em palavras. Sabemos que no universo tudo é energia que flui. O nosso pensamento é uma forma de energia que flui, que projeta-se. E quando chega no corpo mental ou no corpo astral, do qual ele sintoniza, ele cria, ele molda uma espécie de figura que no esoterismo é chamado de forma pensamento. O pensamento produz formas. Um exemplo bem simples, alguém que quer construir uma casa e projeta essa casa. Ele cria uma imagem mental de como vai ser essa casa. E dessa imagem mental vai se fortificando até quando ele forma o pensamento. Ele cria uma forma pensamento que é abstrato. No momento em que ele contrata um engenheiro, faz a planta e a casa é construída, essa forma pensamento se concretizou, porque o nosso pensamento produz formas. Imagine uma situação bem interessante. Um pensamento dirigido a uma pessoa, a um amigo, a alguém, a uma pessoa, enfim. Este pensamento viaja, se projeta até esta pessoa. Se for um pensamento pessoal, permanece na vizinhança do pensador. Caso este pensamento não seja nem de um nem de outra categoria, ele vagueia no espaço até desfazer-se no éter. Nós estamos cercados de formas pensamentos. As formas pensamento podem ser divididas pelos encarnados e desencarnados. Aonde estamos
existem formas, pensamentos. Aonde caminhamos, aonde chegamos, a gente deixa para trás formas, pensamentos. Por isso, a importância de se pensar positivo e adquirir boas áureas, bons pensamentos, formar boas imagens mentais e transformá-las em boas formas, pensamentos. Assim, podemos afirmar que formas, pensamento são formas que a mente cria através das vibrações do pensamento, que ao chegar ao corpo mental ou ao corpo astral, do qual ele sintoniza, ele molda uma espécie de figura que os esotéricos chamam de formas, pensamentos. É isso aí. Agora é importante que conheçamos alguns aspectos das formas pensamento. O pensamento, como qualquer onda vibratória, se espalha e sintoniza onde e quando encontra equivalente comprimento de onda. Se puramente intelectual, desprovido de emoções e sentimentos, ele vai se afinizar com a frequência do plano mental, formando uma forma pensamento mais poderosa e energética. Quando o pensamento vem acompanhado de sentimentos e emoções, ele vai sintonizar a frequência do astral, formando uma forma pensamento, dando origem a uma forma pensamento que é chamada no esoterismo de elementar ou artificial. Ou seja, a forma pensamento ela é mais simples e diferente, que eles chamam de elemental artificial. Você saberia responder como nascem as ideias fixas, os preconceitos, as convicções pessoais, os hábitos e até o caráter? As formas de pensamento obedecem à lei de sintonia vibratória e ficam ligadas a quem as criou, por ser ele o gerador e mantenedor da frequência que as sustenta, influenciando e estimulando a reproduzir aquela ideia. Cria-se deste modo um círculo vicioso. O pensador fortalece aquela forma pensamento, que por sua vez insufla-o a repetir o pensamento que originou com mais vigor e assiduidade, provocando o revigoramento recíproco. Com o tempo, tal ideia passa a insinuar-se no indivíduo sem qualquer esforço de sua parte. Habituam a guiar sua mente numa única direção e a apegar-se aos mesmos pontos de vista e sentimento, acabando por solidificar-se com uma aquisição particular e típica, moldando deste modo as características de sua personalidade e fazendo-os responsáveis por suas convicções, preconceitos e hábitos. É isso. Então, uma ideia fixa, uma convicção, ela se enraiza na personalidade devido ao fortalecimento da forma pensamento. Você fortalece, alimenta, mantém aquela ideia, aquele pensamento, um preconceito. O indivíduo preconceituoso, o ateu, vamos citar um ateu, por exemplo, ele fortificou essa forma de pensamento negativa. E isso passa a incorporar-se até a sua personalidade, o tornando um cético, ateu, por ele fortalecer. E muitas vezes o ateu não abre nem sequer um leque para outra compreensão, porque ele já está enraizado na sua personalidade, devido à forma de pensamento fortificada, ou seja, fortalecida, alimentada.
Um terceiro aspecto muitíssimo interessante sobre as formas de pensamento é de que o ser humano sofre influência das formas de pensamentos criadas por si mesmo, daquelas enviadas deliberadamente por pessoas, por terceiros, e aquelas soltas no espaço. Constantemente recebendo do exterior consideráveis números de energia, consideráveis energias que tanto podem ser boas como más. Ao sustentar ideias e emoções nobres, se atrai uma multidão de entidades benéficas, que, fortalecendo suas próprias emissões mentais, incentivam a repeti-las até serem completamente assimiladas e o tornam realmente bom. O mesmo processo se aplica ao cultivo de ideias grosseiras e sentimentos baixos. É isso aí. É aquela máxima de que devemos sempre ter pensamentos nobres, pensamentos positivos, para podermos atrairmos as boas energias oriundas do espaço, das formas, pensamentos, das energias boas. Do contrário, a gente vai atrair energias, frequência, nossos pensamentos, nossas formas de pensamento, vai se afinizar com ideias grosseiras, ideias maliciosas. E, portanto, é importantíssimo colocar isso. Nós sofremos influência das nossas próprias formas de pensamento, como também das influências das formas de pensamento enviadas ao espaço e das deliberadamente enviadas por pessoas ou terceiros. É isso. Os esotéricos afirmam que toda produção mental, as ondas vibratórias oriundas do pensamento, que formam as formas de pensamento, originam uma cor característica de acordo com o sentimento que as fez nascer. Um pensamento altruísta, voltado ao bem, desenvolve uma cor clara, suave, enquanto os pensamentos perniciosos originam uma cor escura e opaca. Esta vibração positiva ou negativa produz uma forma de pensamento de caráter benéfico ou maléfico. Por exemplo, a cólera, por sua própria natureza, ela gera uma forma de pensamento produzindo vibrações que se manifestam na cor vermelha, cuja gradação percorre uma escala de nuances expressando a maior ou menor intensidade de nocividade dessa emoção. As diferentes gradações do azul indicam ideações espiritualistas ou de religiosidade, que se escalonam desde o mais intenso e turvo aos mais suaves e límpidos. A simples raiva produz uma cor menos carregada do que o ódio, evidentemente. A simples raiva. No entanto, o ódio, ele vai gerar uma forma de pensamento que produz uma cor vermelha, escura. E vamos considerar aqui um dos aspectos mais importantes nesta abordagem. É a questão do poder do pensamento. Muitas pessoas ignoram o enorme poder do pensamento, pensam e falam negativamente, criando em sua volta um ambiente totalmente pernicioso. Qual é o verdadeiro perigo de se falar e pensar negativamente? É que isto pode, essas vibrações mentais, oriundas do pensamento, que vai formar essa forma de pensamento negativa, acaba por se solidificar na personalidade, tornando o indivíduo uma pessoa negativa. Siddhartha Gautama, o Buda, falou que somos o que pensamos, e o que pensamos atraímos. Então, o correto é a gente construir formas de pensamento sempre com pensamentos positivos,
pois esses pensamentos atrairá energias positivas. O negativo é pernicioso. Quando várias pessoas se reúnem e pensam negativamente ou positivamente, se forma, é o que a gente podemos chamar de egrégora. Egrégora é o nosso próximo assunto, o nosso penúltimo vídeo. Aguardo vocês todos lá.